a pesquisa que saiu agora mostra que talvez a única pessoa com alguma chance de enfrentar, de disputar, não estou dizendo ganhar, porque ganhar parece que a pesquisa não indica mesmo, né? Mas é a pericrente. Michele Bolsonaro é a única figura da direita, por incrível que pareça, que desponta nas pesquisas. Tá? Você pode dizer o seguinte: bom, isso demonstra a força do Bolsonaro. Se fosse ele, dava a mesma coisa, porque parece que o bolsonarismo, ele incorporou a pericrente por conta do bolsonarismo ainda ter o seu pé mais forte no mundo evangélico, no mundo mais reacionário nosso. Nós temos 40 milhões de evangélicos, é uma Argentina dentro do Brasil. Uma Argentina dentro do Brasil é ótimo, né? Porque é mais ou menos isso, né? É a quinta coluna. Bom, veja, aí você pode dizer, então, né, o Bolsonaro ficou muito feliz. Não! Ele ficou contrariado. Ele não havia dito para não incluir a Michele nas pesquisas. Ele não havia dito para não incluir. Mas porque ele não quer que ela, né, se indisponha com ele, aí ele não recebe o salário. Mas ele não queria que ela aparecesse nas pesquisas. Bolsonaro está convencido que ele é líder de alguma coisa, mesmo sendo o covarde que é. É muito. Então ele não quer nada sombra. Ele gosta de ser corno, mas ele não gosta de sombra. Bom, é uma coisa interessante, né? É como se ele tivesse acreditado na figura que o Carlos construiu para ele. Veja, o caso ali é grave, né? O Carlos queria ter um pai para que o complexo de Édipo pudesse ser exercido. O Bolsonaro não é pai de ninguém, porque o Bolsonaro é um indefinido sexualmente. Ele é um sujeito que dá declarações que faz sexo com galinha, com cabrito, né? Na falta de mulher, quer dizer, veja só o tipo de pessoa. Aí o Carlos, para poder ter um pai, construiu dentro das disfunções psíquicas do Carlos, dentro da psicopatia dele, ele construiu uma figura paterna forte, militar, de direita, ousado, né? O mito. Para ele, Carlos, né? Só que no meio deste caminho, o mito desprezou ele próprio, né? E preferiu a pericrente. É que o Carlos ofereceu uma figura para o Bolsonaro incorporar que ele próprio, Bolsonaro, ao fugir do país, não conseguiu incorporar. E ele próprio rejeitou o Carlos. Então eles ficaram numa situação complicada, mas não restou outra coisa para o Bolsonaro senão pegar as migalhas da figura do mito para ele poder sobreviver como pessoa, como gente. Que ele se olha no espelho e fala: quem eu sou? Eu sou um infeliz que foi expulso do exército, tive que voltar para casa, passar humilhação com pai e mãe. Já pensou, né? E depois virei um deputado do baixo clero. De repente eu me elejo presidente com esta figura aqui. Então eu só tenho isso. De resto eu sou um corno manso, um covarde, um Zé Ninguém. Então eu vou me agarrar a isso. Agora estão querendo me tirar até as migalhas, repassando esta figura de mito para o bolsonarismo, que no fundo é a pericrente,
Eu não posso deixar isso acontecer. Então ele ficou possesso com as pesquisas. Agora, tem um outro detalhe nessa história. O detalhe mais terrível dessa história é que eu fiz o voodoo pro Bolsonaro, lembra? Olha, ele tá sofrendo, não rearranja mais a vida. A desgraça dele é que ele, Bolsonaro, ele é descartável pelo Costa Neto. E a pesquisa mostra isso. Ele está inelegível. E aí? E aí ele poderia, né, dizer, bom, então, né, vou aí fazer a campanha da conja, né, da minha conja. Né, para usar a terminologia da direita, né, dos imbecis. Bom, aí ele não pode. Por quê? Porque os próprios filhos dele não querem ela, nenhum deles. Porque eles já descobriram que ela é a verdadeira quinta coluna. Eles já descobriram que no meio da campanha passada, quando o Bolsonaro perdeu, foi ela que perdeu. Ela que criou todo um problema dentro da campanha, de modo que a campanha perdesse agressividade. E no último debate vocês viram, né? Bolsonaro não sabia quem ele era. Ele não sabia se ele era a figura boazinha, construída para ser, né, um homem de partido e ligado aos evangélicos, ou se ele era um cara agressivo, milico, da linha dura da ditadura, né? Ele não sabia mais quem ele era. No meio disso, ele perdeu o controle de outras forças que queriam parar a eleição, né? Não era golpe, mas queriam parar a eleição através de falcatrua, como o caso da polícia militar. E ele estava tão confuso que no debate, eu não sei se vocês se lembram, no final do debate, na hora de pedir voto, ele pediu voto para deputado. Ou seja, ele se perdeu no meio do debate do Lula quando ele viu o Lula como o presidente. O Lula é o presidente, ele, Bolsonaro, não era, não podia ser. E aí ele pediu voto para deputado. Em outras palavras, a linguagem o traiu. Agora ele está ali, sofrendo horrores, porque cada vez que sai uma pesquisa, a piricrente aparece na frente do Tarcísio, aparece na frente do Zema, aparece na frente de tudo, e diz para ele, Bolsonaro, tá vendo, ó, o restinho da figura do mito, o restinho da figura que o Carlos construiu para você, ela roubou. Sem contar que o Bolsonaro não pode bater pé. Ele não pode chegar para o partido e falar assim, não põe mais ela na pesquisa. Não pode chegar para ela e falar, eu não quero que você não vá. Ele não pode fazer nada. Por quê? Porque a piricrente, todo mundo sabe, faz o que ela quer. Foi-se o tempo que ela era a esposa do Bolsonaro, uma secretária, uma comidinha do Costa Neto que o Costa Neto repassou. Ela não é mais isso. Ela adquiriu o quê? Ela adquiriu um caráter político e pior. Ela adquiriu um caráter de sem vergonha nacional dos cínicos. Dos cínicos. Porque ela posa de esposa, de mulher, de devota a Deus. Mas todo mundo viu a foto. Eu pus a foto, todo mundo viu. O Jorginho Melo com a mão na bunda dela num comício. Ora, bola, gente, pode parar. Ninguém põe a mão na bunda de uma mulher num comício e fica impune. Bolsonaro não fez nada, ela mesma não fez nada, a mão ficou ali, ela falou pro Jorginho Melo, você tem 24 horas para tirar a mão e apertar mais. Só pode ser isso. É uma pouca vergonha. Então, ela adquiriu um caráter, né, de congregar os cínicos do mundo que se espalham
por esta porcaria de evangelismo, né? De evangelismo que, infelizmente, pesa no Brasil. Agora, eles podem tirar o cavalo da chuva. O Lula não precisa fazer um grande governo para ganhar. Basta o Lula continuar nessa toadinha. Essa toadinha que não vai para lugar nenhum. E o Lula ganha. Daqui a pouco a gente volta.